Bom dia! Neste segmento eu vou aplicar o que sabemos sobre ameaças à validade para a nossa pesquisa exemplo que está sendo usada na disciplina. Então vamos lembrar o que é nossa pesquisa exemplo. Lembra que nós queremos analisar algoritmos, estado da arte em recomendação, queremos compará-los no que diz respeito aos atributos de eficácia e desempenho, do ponto de vista das empresas de sites de compras coletivas, no contexto dos dados de um único site de compras coletivas. Em outras palavras, nós vamos pegar dois algoritmos, estado da arte em recomendação, mas que não foram feitos para sites de compras coletivas, e a gente vai ver se eles funcionam, como é que eles se comportam com dados que vêm de compras de sites de compras coletivas. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu listei todas as ameaças para a validade dos 4 tipos que a gente já viu: conclusão, validade interna, validade de construto, validade externa. E eu vou passar um por um e ver se a gente tem ou não tem algum problema no nosso experimento. Então, começando com baixo poder estatístico. Baixo poder estatístico. Aqui o problema é... Possivelmente temos um problema, porque o baixo poder estatístico significa que, por exemplo, a gente não tem dados suficientes, nossa amostra é pequena demais. Então, isso é uma possibilidade se a gente... Por exemplo, lembra do terceiro fator? Temos um fator que é o percentual o número de compras coletivas que o cliente tem que ser feito para ser considerado. Se ele não tiver feito, por exemplo, 5 compras coletivas, ele não será considerado. Então pode ser que por causa dessa restrição a gente tenha poucos dados que vão dificultar a nossa análise estatística. Então temos que tomar cuidado aqui e ver quantos dados nós temos. Suposições violadas têm a ver com se o teste estatístico que a gente usa tem as suas suposições atendidas ou não. Por exemplo, um teste T requer que a população seja normal e assim por diante. Aqui nós não teremos problema, por quê? Porque nosso teste estatístico, ele primeiro vai verificar a normalidade dos dados. Se os dados forem normais, nós podemos usar um teste T para fazer a comparação. E se os dados não forem normais, a gente pode usar um teste de Wilcoxon, que já foi mencionado em outro segmento de vídeo, para fazer o nosso teste estatístico, o que é um teste que a gente chama não paramétrico. Então não devemos ter problema aqui. Phishing não ocorre no nosso caso porque não temos como manipular os dados para ter o efeito que a gente quer ou para ter a conclusão que a gente quer. Os dados são... O experimento é bastante determinístico e não sofremos desse problema aqui. Erros cumulativos também não é um problema para nós, porque vamos fazer um único teste estatístico e não vários. A gente vai fazer um teste T ou então um teste Wilcoxon, e porque nós só temos duas alternativas a comparar, então não teremos problema de erros cumulativos. Nossas métricas são bastante confiáveis porque para o mesmo conjunto treinamento, a saída é exatamente a mesma. Posso repetir uma vez, 2 vezes, os dados são exatamente iguais. Então eu tenho confiabilidade perfeita porque não tem a dependência... Não existe dependência a não ser dos dados de entrada, que uma vez que são fixos, não haverá mudança nas métricas de saída, portanto temos confiabilidade. Confiabilidade de implementação não é problema também não, porque temos implementações fixas para todos os tratamentos, não tem uma implementação separada para cada tratamento. Lembra que os 2 tratamentos são os 2 algoritmos previamente codificados por outras pessoas, então a gente não vai ter problema aqui também não. E relevâncias randômicas,
É possível que haja, por exemplo, algum problema de um workload especial que rodaria numa máquina enquanto a gente está fazendo o teste, que poderia afetar não as métricas de eficácia, que não seriam afetadas, elas são fixas de qualquer forma, mas o tempo de resposta poderia ser afetado. Então aqui a gente vai rodar 10 vezes para tentar reduzir o problema das irrelevâncias randômicas. E heterogeneidade randômica nas unidades experimentais. Nós vamos usar, nossas unidades experimentais, como você lembra, são conjuntos de treinamento, e nós vamos fazer uma randomização da escolha, portanto, nós devemos ter as unidades experimentais representativas da população. Porém, é possível, claro, que a diferença entre as unidades experimentais leve a uma variação, ou seja, motivo de variação maior ainda do que os próprios algoritmos. É algo que a gente vamos ter que tomar cuidado com isso. Vamos passar para a validade interna, a parte de ameaças de grupo único. Então, história, não temos problema de ameaça devido à história, porque a história significa que os tratamentos seriam aplicados em momentos diferentes e o próprio momento poderia ser causa das diferenças. Na realidade, a gente vai aplicar exatamente os mesmos dados de entrada, exatamente a mesma coisa vai ser aplicada nos dois, o mesmo conjunto de treinamento vai ser aplicado aos dois tratamentos, os dois algoritmos de recomendação, então não tem problema aqui de aplicar o tratamento em momentos diferentes. Maturação também não é um problema, porque os nossos experimentos são determinísticos, a saída é determinística, então não tem problema de cansaço, não tem problema desse tipo. Podemos repetir o teste, não tem questão aqui de aprender com o primeiro teste para afetar um segundo teste. Nossos algoritmos não dependem de gente. Como não dependem de gente, muitos dos problemas que a gente está vendo aqui acabam não existindo. Nossos instrumentos não afetam os resultados de jeito nenhum, não temos problema aqui. Não temos um problema de regressão estatística, regressão para a média, porque a gente não faz a nossa análise em duas fases, em que a primeira fase escolheria os melhores, para depois, com esses melhores, fazer algo mais. Não temos nada disso, então não temos ameaça de regressão estatística. Problema de seleção, claramente nós temos que tomar cuidado para que as unidades experimentais, que são nossos conjuntos de treinamento, sejam escolhidos de forma bastante randômica, e vamos fazer isso com um programa. A randomização será feita por computador com um gerador de números aleatórios, então não devemos ter problema aqui. Não há questão de desistência de sujeitos, de pessoas, e não existe ambiguidade de direção causal, porque a diferença na saída, a diferença, por exemplo, na eficácia ou no tempo de resposta, só pode ser devida ao fator que a gente alterou. A gente não pode ter, por exemplo, a saída, digamos, a variável resposta, tempo de resposta, por exemplo, não poderia afetar o nosso fator de entrada. O fator de entrada é, de fato, a causa da saída. Não temos ameaças de múltiplos grupos. Ameaças sociais têm a ver com pessoas. E a gente não tem pessoa aqui que poderia tentar imitar um tratamento, que poderia pedir uma compensação porque não gostou do tratamento no qual ele foi alocado. Não tem problema de rivalidade entre as pessoas que estão alocadas em tratamentos diferentes, ou desmoralização, desmotivação por causa de um tratamento ao qual você foi alocado. Então não tem gente aqui no nosso experimento, portanto essas ameaças sociais não existem.